O nome de Og, o rei de Bazã, ecoava como um trovão através dos vales. Seu título não era apenas uma formalidade, mas um lembrete de que a terra que ele governava pertencia a um gigante, um colosso, cuja sombra se estendia sobre montanhas e fortalezas. Não era um rei qualquer, era o último dos Refaíns, um sobrevivente de uma era onde os gigantes caminhavam entre os homens, e sua mera presença fazia tremer os exércitos mais corajosos. Em noites de lua cheia, bardos e guerreiros cantavam sobre suas proezas. Diziam que seu corpo era esculpido pela própria terra, que seus ossos tinham a firmeza do granito e que suas mãos eram capazes de erguer pedras que homens comuns mal podiam mover. Sua cama de ferro, um artefato colossal medindo 9 côdos de comprimento por 4 de largura, era mais do que um objeto de descanso. Era um trono, um monumento ao seu poder e ao domínio que exercia sobre Bazã, e não havia outro como ele. Mas antes de ser rei, Og foi um jovem, um gigante crescendo entre gigantes. Nas encostas das montanhas de Hermon, onde os ventos cortavam como lâminas e as águias espreitavam do alto, ele aprendeu a ser forte. Sua infância não foi feita de jogos, mas de batalhas contra as feras da floresta e desafios impostos por seu próprio povo. Desde cedo ele ouvira as histórias daqueles que vieram antes dele, os Refaíns, seres poderosos que uma vez governaram a terra antes que as nações dos homens se multiplicassem. Seu pai, um guerreiro temido, treinou-o para a guerra desde tenra idade. Og aprendeu a manejar espadas tão grandes quanto árvores e a arremessar rochas que poderiam derrubar muralhas. Mas um verdadeiro rei não se faz apenas de músculos e aço. Seu pai lhe advertiu: a força sem sabedoria é uma lâmina sem cabo. Um verdadeiro rei não governa apenas com os punhos, mas com o coração. No entanto, a vida de Og não seria uma de contemplação ou reflexão. A guerra era um chamado inevitável. O destino dos gigantes não era viver em paz, e os olhos das nações estavam sobre Bazã. Havia reis e conquistadores que cobiçavam aquelas terras férteis, desejavam tomar para si os vales e as fortalezas erguidas pelas mãos dos gigantes. Então, a guerra chegou. A batalha que marcaria para sempre seu nome começou nas vastas planícies de Argob. Os tambores ecoavam nas colinas e a poeira subia ao céu, cobrindo o sol como um prenúncio do que estava por vir. E foi nesse campo de batalha que Og deixou de ser apenas um guerreiro para se tornar uma lenda. Antes de ser um rei temido, antes que sua espada derramasse o sangue de guerreiros e sua sombra pairasse sobre os vales de Bazã, Og era apenas um jovem gigante. Mas diferente dos homens comuns, ele não nasceu em berço de ouro, nem se ergueu sobre muralhas erguidas por outros. Ele veio de uma linhagem antiga, de uma estirpe que antecedia os próprios reinos dos homens, os Refaíns, os gigantes da terra, seres cuja existência inspirava temor e reverência. Desde pequeno, Og escutava histórias contadas pelos anciãos, histórias que percorriam os séculos como o vento que varria as montanhas. Eles falavam de tempos esquecidos, quando os gigantes andavam livremente dominando terras vastas, enquanto os homens ainda eram poucos e fracos. Seu sangue não era comum. Carregava em si a herança dos primeiros titãs, filhos de uma era onde os próprios céus pareciam tocar a terra. Seu pai, um guerreiro cuja força era comparada à de um exército inteiro, fazia questão de lembrá-lo de quem ele era. Og, nós não somos como os homens, dizia ele enquanto afiava uma lâmina tão grande que precisaria de 4 guerreiros comuns para levantá-la. Nosso sangue é antigo, nossa força é temida, mas se tudo o que tivermos for apenas força, um dia seremos varridos da terra. Palavras sábias, mas que soavam distantes para um jovem ansioso por provar seu valor. Og queria mais do que apenas ser um herdeiro dos gigantes. Ele queria ser o maior entre eles. Desde criança, treinava sem descanso. Aprendeu a manejar espadas colossais, a erguer muralhas com suas próprias mãos e a enfrentar feras que destruiriam vilarejos inteiros. Não havia obstáculo que ele não pudesse vencer. Não havia adversário que não pudesse esmagar. Mas a história dos gigantes não era apenas uma de poder e glória. Era também uma história de medo. Os homens os temiam. Onde quer que os Refaíns fossem, sussurros os precediam. Eram chamados de monstros, de aberrações, de filhos de uma era que deveria ser esquecida. Mas Og nunca se preocupou com os sussurros dos mortais. Para ele, os homens eram pequenos e frágeis, incapazes de compreender a grandeza de sua raça. Mas havia algo mais nos murmúrios das antigas lendas, algo que ele não ousava admitir, que o inquietava. Entre todas as histórias que ouvira, havia uma que os anciãos contavam em voz baixa,
como se temessem dar vida a ela. Diziam que um dia os gigantes cairiam, que viria um tempo em que suas fortalezas seriam reduzidas a ruínas e sua raça seria varrida como folhas ao vento. Og desprezava essa ideia. Ele não cairia. Bazã era sua terra e ninguém jamais tomaria o que era dele. Mas enquanto crescia e seu nome se tornava sinônimo de terror e força, a sombra dessas palavras parecia crescer junto com ele. E então veio o dia em que os exércitos inimigos chegaram às fronteiras de Bazã. O destino não esperaria por Og. Ele teria que provar que o sangue dos Refaíns ainda era forte. E a primeira grande batalha estava prestes a começar. O vento carregava o cheiro de guerra. O horizonte, que antes se estendia em campos férteis, agora era uma tempestade de poeira e metal, onde bandeiras inimigas tremulavam como presságios de destruição. Os exércitos marchavam, suas armaduras reluzindo sob o sol escaldante, e os olhos dos guerreiros refletiam a determinação de quem não voltaria para casa sem a vitória. Bazã estava cercada. Og sabia que esse dia chegaria, desde que seu nome começara a ser sussurrado com temor entre os reis das nações vizinhas. Era apenas uma questão de tempo, até que tentassem derrubá-lo. As terras de Bazã eram ricas, estratégicas, um prêmio cobiçado por impérios em ascensão. Mas esses homens não entendiam no que estavam se metendo. Eles viam Bazã como um território a ser conquistado, um domínio a ser dividido, mas não conheciam a fúria de um gigante. A primeira grande investida aconteceu ao amanhecer, quando o exército inimigo avançou pelos campos de Argobe. Eram milhares, soldados treinados, cavaleiros com lanças erguidas, arqueiros prontos para chover fogo sobre as muralhas de pedra que Og mandara erguer. Mas ele não era um rei que se escondia atrás de suas fortalezas. Ele era a muralha. Com um rugido que fez as próprias montanhas estremecerem, Og avançou. Sua espada, uma lâmina colossal que exigiria 4 homens comuns para erguê-la, brilhou sob o sol nascente. O primeiro golpe rasgou o vento e desceu como um trovão, partindo escudos, esmagando lanças, lançando corpos para trás como folhas ao vento. Os cavalos empinavam, os guerreiros vacilavam, pois nunca haviam enfrentado algo assim. Eles sabiam como lutar contra exércitos, mas como se luta contra um monstro. A terra tremeu sob seus pés. Og avançava como uma tempestade viva, derrubando dezenas de homens com cada movimento. Ele arrancava árvores do solo e as arremessava como se fossem lanças, destruindo fileiras inteiras de inimigos. Os soldados tentavam recuar, mas não havia escapatória do rei de Bazã, mas nem todos fugiram. Entre os invasores havia guerreiros que não temiam lendas, homens que acreditavam que até mesmo um gigante poderia ser abatido. Com estratégias bem elaboradas, eles se reorganizaram e começaram a lançar lanças flamejantes em sua direção. Og ergueu seu escudo, sentiu o calor lambendo sua pele, mas não recuou. O fogo podia queimar sua carne, mas não sua determinação. A batalha de Argobe não durou um dia, nem 2. Foram semanas de combates, noites onde o céu era iluminado por tochas e gritos ecoavam pela vastidão das montanhas. Mas ao final, o chão estava coberto de corpos, e o nome de Og era mais temido do que nunca. Os poucos sobreviventes que escaparam carregaram com eles uma história, a história do gigante que nem 1000 guerreiros foram capazes de derrubar. Mas enquanto os ecos da vitória ainda ressoavam em Bazã, Og sabia que essa não seria sua última batalha, pois ao longe, rumores surgiam sobre um inimigo diferente, um inimigo que não lutava apenas com espadas e lanças, mas com algo que nenhum gigante poderia deter. A guerra forja reis, mas a grandiosidade de um reino não se sustenta apenas com espadas. Og sabia disso. Ele não era apenas um guerreiro, não era apenas o gigante que esmagava exércitos e fazia os inimigos fugirem em pânico. Ele era um construtor, um visionário que queria erguer algo que durasse além das batalhas, algo que testemunhasse sua glória muito depois de sua carne se tornar pó. E assim, com suas próprias mãos, ergueu as fortalezas de Bazã, muralhas que não poderiam ser escaladas, torres que desafiavam os céus e portões que jamais seriam derrubados. Suas cidades foram esculpidas na pedra com a mesma fúria com que empunhava sua espada. Cada bloco de pedra, cada ponte que ligava um vale ao outro, cada caminho traçado entre as montanhas levava a assinatura de sua força. Ele queria que sua obra falasse por si só, que as futuras gerações olhassem para Bazã e soubessem que ali
governou um rei cujo poder não era apenas físico, mas eterno. Mas nada simbolizava mais sua autoridade do que sua cama de ferro. Não era apenas um leito para descansar, era um trono, um monumento ao seu poder. Os melhores ferreiros de Bazã dedicaram-se dia e noite para forjar aquela peça colossal. O ferro foi moldado com precisão, adornado com gemas que brilhavam como estrelas, e seu tamanho era a prova viva de que um simples homem jamais poderia ocupá-la. Era feita para um gigante, e apenas um gigante poderia repousar sobre ela. Diziam que Og, após cada batalha vencida, sentava-se naquela cama e observava o horizonte de seu reino. Ali, ele refletia sobre tudo o que conquistara. Ele era o senhor das terras, o último dos Refaíns, o gigante imbatível. Nenhum rei humano ousaria desafiar sua soberania. Bazã era forte, Bazã era inquebrável, mas um rei nunca repousa por muito tempo. Enquanto seus soldados patrulhavam as muralhas recém-construídas e suas cidades floresciam sob sua proteção, mensagens começaram a chegar. Sussurros vindos do deserto, histórias de um povo errante, guiado por um Deus invisível. No início, Og não deu atenção. Quantos reis haviam tentado se erguer antes e fracassaram diante do poder dos gigantes? Quantos exércitos haviam marchado contra Bazã apenas para serem reduzidos a cinzas? Esse povo do deserto não seria diferente, mas conforme os dias passavam, as histórias se tornavam mais difíceis de ignorar. Diziam que esse Deus misterioso havia separado um mar ao meio para que seu povo passasse em segurança, que esse mesmo povo não vivia de plantações nem de caça, mas de um pão que descia do céu, e que quando marchavam para a guerra, não lutavam sozinhos. O próprio céu lutava por eles. Og zombou dessas histórias. Como poderia um Deus invisível derrotar um rei gigante? Como poderiam homens fracos e desgastados pela travessia do deserto desafiar as fortalezas de Bazã? Mas o rei gigante logo perceberia que a ameaça que se aproximava não era como as outras, porque dessa vez ele não estava enfrentando apenas guerreiros. Estava enfrentando a promessa de um Deus que nunca falhava. Os ventos do deserto carregavam histórias. Sussurros corriam pelos mercados e corredores das fortalezas de Bazã, espalhando rumores de um povo errante, uma nação sem rei, sem terra, mas com um destino. Diziam que vagavam pelo deserto como sombras sob um sol implacável, guiados não por um líder mortal, mas por um Deus invisível, um Deus cujos feitos desafiavam a lógica dos homens. Og ouvia essas histórias e ria. Para ele, não passavam de fábulas contadas por mercadores e viajantes que gostavam de adornar suas palavras com exagero. Como poderia um povo que nem sequer possuía uma cidade desafiar um reino fortificado como Bazã? Como poderiam camponeses, pastores e escravos fugir das maiores potências da época e ainda assim sobreviver? Mas à medida que os rumores cresciam, Og começou a perceber que essa não era apenas mais uma lenda do deserto. Havia algo diferente. Algo que fazia até mesmo seus guerreiros mais bravos franzirem a testa quando falavam desse povo. Não eram apenas refugiados, não eram apenas sobreviventes, eram conquistadores. A cada semana, novas notícias chegavam. Diziam que esse povo havia enfrentado nações inteiras e saído vitorioso, que haviam destruído cidades, derrotado reis e que seus exércitos não eram guiados apenas por espadas, mas pela fé em um Deus que caminhava com eles. E o mais perturbador, diziam que esse Deus lutava suas batalhas por eles. Ouvindo isso, Og sentiu algo que há muito tempo não experimentava. Não era medo, pois gigantes não temem, mas era inquietação. Ele se sentava em sua cama de ferro, olhando para o horizonte, e se perguntava: quem eram esses homens que avançavam sem deter-se, como se a terra já lhes pertencesse? Suas dúvidas aumentaram quando seus espiões trouxeram um relato assustador. Os israelitas haviam atravessado o Jordão, algo que parecia impossível, mas não o fizeram com barcos nem pontes. Diziam que as águas simplesmente pararam, abrindo um caminho seco para que passassem. Og franziu o senho. Já ouvira antes que esse mesmo povo havia atravessado um mar da mesma forma, mas agora isso estava acontecendo diante de seus próprios olhos. E então, a notícia que mais o perturbou chegou. Jericó havia caído, mas não por espadas, não por batalhas, não pela força de exércitos. As muralhas da cidade simplesmente desmoronaram, derrubadas pelo som de trombetas
e pelo clamor de um povo que gritava em nome do seu Deus. Og sentiu um peso diferente nos ombros. Sua fortaleza era forte, suas muralhas eram impenetráveis. Mas e se aquele Deus fizesse o mesmo com Bazã? Se muralhas de pedra não podiam deter esse povo, o que poderia? Seus generais tentavam acalmá-lo. Rei, são apenas homens. Nenhum mortal pode desafiar Bazã. Mas à noite, enquanto a escuridão se espalhava pelo seu reino, Og não dormia. Ele sonhava, e nos seus sonhos via um exército avançando, suas lanças brilhando sob o sol, enquanto uma nuvem de fogo os acompanhava. E então veio o dia em que um mensageiro correu até o trono de Og, com os olhos arregalados e a voz trêmula. Meu rei, os israelitas estão vindo. A noite caía sobre Bazã, mas Og não dormia. Sentado em sua cama de ferro, seu olhar atravessava a escuridão da janela, onde o horizonte parecia mais distante do que nunca. O mensageiro que trouxera a notícia já havia partido, mas suas palavras ainda ecoavam em sua mente. Os israelitas estão vindo. Era um aviso que qualquer outro rei desprezaria. Mas Og sentia algo diferente. Não era apenas mais um exército avançando contra seu reino. Havia algo invisível, uma força que ele não compreendia. Ele fechou os olhos por um momento e então o pesadelo veio. No sonho viu-se de pé sobre sua fortaleza. O vento uivava ao seu redor e o céu estava tomado por uma escuridão anormal, como se as estrelas tivessem sido apagadas. No vale abaixo, uma multidão marchava. Não eram guerreiros comuns, eram sombras movendo-se em silêncio, seus olhos brilhando como brasas vivas. Então, ouviu o som de trombetas. Não eram as trombetas de seus próprios exércitos, aquelas que anunciavam guerra. Eram diferentes, sobrenaturais. O som cortava o ar, vibrando dentro de seu peito como um trovão abafado. Ele tentou gritar ordens, mas sua voz não saiu. Seus soldados estavam ao seu redor, mas seus rostos estavam vazios, sem expressão, sem vida. Og olhou para o céu e viu algo que o fez estremecer. Uma nuvem de fogo avançava sobre sua cidade, e no meio dela, um homem de manto erguia um bastão para os céus. Seus olhos não refletiam medo ou ódio, mas uma certeza absoluta. Ele não precisava gritar, não precisava ordenar. O próprio céu estava lutando por ele. E então Bazã começou a ruir. As muralhas, antes inquebráveis, racharam como se fossem de barro. As torres desabaram, a terra tremeu sob seus pés. Sua cama de ferro, símbolo de sua força e reinado, se partiu ao meio. Og tentou correr, mas sentiu suas pernas presas ao chão. Olhou para suas mãos e viu que estavam vazias. Onde estava sua espada? Onde estavam suas forças? E então, pela primeira vez, ele sentiu medo. Acordou sobressaltado, seu corpo coberto de suor frio. A fortaleza ainda estava de pé. Seus soldados ainda estavam lá, mas o silêncio da madrugada era diferente. Algo estava mudando. Algo estava vindo. Ele se levantou e olhou para a vastidão do deserto. No horizonte, ainda não havia sinais dos israelitas, mas ele sabia que não estavam longe. E quando viessem, não trariam apenas lanças e espadas. Traziam algo que nenhum gigante poderia deter. O sol nascia sobre as terras de Bazã, tingindo o céu com tons de sangue e fogo. O vento trazia o cheiro de poeira e ferro, como um presságio de que aquele dia não seria como os outros. Og se ergueu de sua cama de ferro com o peso de um destino que se aproximava, um fardo que nem sua força colossal poderia dissipar. Os israelitas estavam chegando. Dos muros mais altos de sua fortaleza, o rei gigante olhava para o horizonte. Lá estavam eles marchando em formação, suas sombras se estendendo sobre a terra como ondas prestes a engolir tudo em seu caminho. Mas não eram apenas homens. Eles traziam consigo algo que Og não podia compreender, uma presença invisível, um silêncio avassalador, uma certeza inquebrantável. Seus generais estavam ao seu lado, guerreiros que haviam lutado ao lado dele por anos, que haviam visto nações inteiras caírem sob o peso de sua lâmina. Eles não tinham dúvidas. São apenas homens, meu rei, disse um deles, batendo sua lança contra o chão. Não são gigantes, não podem nos derrotar. Mas Og não estava tão certo. Ele se lembrava do sonho, do som das trombetas invisíveis, das muralhas desmoronando sem que nenhuma mão as tocasse. E se esse povo fosse diferente? Ele afastou a dúvida. Ele era Og, o último dos Refaíns. Seu nome era temido entre os reis. Sua espada já havia derrubado exércitos antes. E Bazã
não cairia sem lutar. Com um rugido que fez os pássaros fugirem das torres, Og ergueu sua espada, e seu exército respondeu. Os gigantes de Bazã estavam prontos para a guerra. As tropas se alinharam, lanças erguidas, escudos preparados. Arqueiros tomaram posição sobre os muros, prontos para despejar uma chuva de flechas sobre qualquer um que ousasse se aproximar. Os tambores começaram a soar, um ritmo sombrio que ecoava pelos vales. Mas os israelitas não se detinham. Eles marchavam como se a própria terra já lhes pertencesse. Og estreitou os olhos. Onde estavam os gritos de guerra? Onde estava o medo nos olhos de seus inimigos? Eles não hesitavam, não recuavam, e então ele viu, entre eles, um homem se destacava, Josué. Ele não carregava uma espada reluzente nem uma armadura dourada, mas sua presença era inegável. Ele não era um rei, ele era um servo, mas servia a algo muito maior. O gigante apertou o punho em torno de sua espada. Ele sabia que o momento havia chegado, e quando os israelitas finalmente pararam à frente de seu reino, Og sentiu o silêncio pesar no ar. Não houve um só rugido, nenhuma provocação, nenhuma ameaça. Apenas um homem, de pé, erguendo o olhar para os muros de Bazã. E então, ele ergueu a mão, e no instante seguinte, o céu começou a mudar. O ar pesava sobre o vale de Bazã. O vento, que antes soprava livremente entre as montanhas, agora parecia sussurrar algo inaudível, como se a própria terra prendesse a respiração. Og, de pé sobre os muros de sua fortaleza, sentiu a inquietação crescer dentro de si. Os israelitas não atacavam, não corriam para a batalha, não levantavam espadas, não erguiam muralhas de escudos. Eles cantavam. O som começou baixo, um murmúrio distante que dançava com o vento. Mas, conforme se espalhava pelo campo de batalha, as vozes se ergueram, unindo-se em um coro profundo, sólido como uma muralha invisível. Não era um canto de guerra, era algo mais, algo que fez a pele do rei gigante se arrepiar. Seus guerreiros olharam uns para os outros confusos. Homens estavam acostumados a gritar na batalha, a rugir como feras, a soltar berros de coragem e raiva, mas nunca haviam enfrentado um exército que cantava. Og apertou os punhos. Isso era feitiçaria, algum truque, mas quando tentou falar, sua voz falhou. Algo o impedia, algo que ele não compreendia. O canto se intensificava, o vento uivava ao redor das torres, como se estivesse respondendo àquela melodia. O chão sob os pés do gigante vibrava levemente, um tremor sutil mas crescente. Seus generais estavam inquietos. "Isso é loucura, meu rei", sussurrou um deles. "Por que eles não atacam?" Og não respondeu. Não conseguia, porque pela primeira vez em sua vida ele não sabia o que estava acontecendo. E então ele viu. No centro do exército israelita, Josué estava de pé olhando fixamente para os portões de Bazã. Seu rosto não exibia medo, nem ódio, havia apenas convicção. Ele ergueu o olhar para o céu e sua boca se moveu. Og não ouviu as palavras, mas o vento sim. De repente um som rasgou os céus. O toque de uma trombeta. Não era uma trombeta comum. O som vibrou pelo vale, forte e poderoso, como se tivesse sido soprada pelos próprios céus. As muralhas estremeceram. Og arregalou os olhos. Seus soldados deram um passo para trás. As pedras tremeram sob seus pés. Então veio a segunda trombeta. O som era ensurdecedor, como um trovão que não vinha das nuvens, mas do próprio coração da terra. E o gigante sentiu. Algo estava se partindo, algo que não podia ser impedido. As vozes dos israelitas subiram mais alto, acompanhando o chamado da trombeta. O vento agora rugia ao redor da fortaleza. O céu, antes azul e sereno, escurecia como se a noite tivesse descido antes da hora. E foi naquele instante que Og entendeu. Isso não era uma batalha comum. Não era apenas uma guerra entre homens. Era algo muito maior. E então, as muralhas começaram a rachar. A terra estremeceu sob os pés de Og. O som das trombetas rasgava o ar, reverberando como trovões que não vinham do céu, mas das profundezas da própria criação. O gigante sentiu o peso da atmosfera mudar, como se o próprio mundo estivesse se dobrando diante daquela força invisível. As muralhas de Bazã tremeram. Ele olhou ao redor. Seus guerreiros, homens gigantes como ele, que antes carregavam nos olhos o brilho da invencibilidade, agora hesitavam. Nunca haviam sentido algo assim. Nunca haviam enfrentado um exército que cantava enquanto marchava, que lutava sem levantar a espada, que fazia tremer muralhas sem tocar nelas. Og apertou a empunhadura de sua espada. Seu sangue fervia. Ele não se curvaria. Seu nome havia sido esculpido em pedra.
Sua força havia esmagado reinos, seu poder se erguia como um pilar que nem o tempo poderia derrubar. Com um rugido, ergueu sua espada e apontou para os israelitas. Bazã não cairá. Suas palavras saíram como um trovão, mas não ecoaram como antes. Algo parecia absorver sua voz, como se até o próprio ar não lhe desse ouvidos. E então, a terceira trombeta soou. O chão rachou sob seus pés. As muralhas, que ele acreditava inquebráveis, estalaram como vidro. Rochas começaram a se desprender dos portões. Poeira subiu ao céu, e a fortaleza que representava sua glória começou a ceder. Os soldados de Og recuavam, temendo algo que não podiam ver. Mas Og se recusava a fugir. Ele saltou das muralhas, aterrissando no campo de batalha com um impacto que fez o solo estremecer. Seu olhar encontrou o de Josué, que permanecia firme no meio do exército israelita. O general não empunhava espada, não usava a armadura dourada, não gritava ordens, ele apenas esperava. O coração do gigante martelou contra seu peito. Nunca havia sentido isso antes. Nunca havia sentido essa dúvida corrosiva rastejando por suas entranhas. Ele levantou sua espada. Se aquele homem não lutaria, então ele próprio encerraria aquilo ali. Og avançou, suas passadas fazendo a terra rugir. A cada passo, um trovão. A cada avanço, um vendaval. Seu grito se fundiu ao vento e ele ergueu sua lâmina sobre Josué. Mas antes que o golpe fosse desferido, algo aconteceu. O céu se rasgou e uma luz desceu. Não uma luz comum, não o brilho do sol, não o clarão do fogo. Era algo maior, algo que o próprio gigante, apesar de sua força, não podia enfrentar. E naquele instante, Og entendeu. Essa não era uma batalha de espadas, era uma batalha contra algo que ele não podia vencer. E enquanto sua lâmina descia, a quarta trombeta ecoou pelo vale, trazendo consigo o fim que ele jamais pensou que enfrentaria. A lâmina de Og rasgava o ar, descendo como um raio. A força de seu golpe poderia partir um exército ao meio, esmagar muralhas, destruir tudo o que estivesse em seu caminho. Mas antes que sua espada encontrasse seu alvo, o céu rugiu. O trovão explodiu sobre Bazã, mas não como o som comum de uma tempestade. Era uma voz. Uma sentença. O ar ao redor de Og ficou pesado, como se mãos invisíveis o segurassem no tempo e no espaço. O gigante, o último dos Refaíns, estava diante de algo que nunca havia enfrentado antes. Uma rajada de vento percorreu o campo de batalha, derrubando soldados, levantando poeira, fazendo até mesmo os mais bravos tremerem. Mas os israelitas não se moviam. Eles sabiam o que estava acontecendo. Não estavam sozinhos naquela batalha. Nunca estiveram. Og tentou firmar os pés no solo, mas a terra começou a ceder. O chão se abriu em rachaduras que pareciam veias da própria criação, e uma luz desceu sobre o campo de guerra. Não era o brilho do sol, era algo mais forte. Algo que nem o maior dos gigantes poderia resistir. Seus olhos encontraram Josué mais uma vez. O líder israelita não segurava uma espada, mas Og sentia como se estivesse diante da lâmina mais afiada de todas. Havia uma autoridade em seu olhar, não humana, não mundana. Ele não falava como um rei, mas como alguém que carregava a voz do próprio Deus. E então Josué abriu a boca. O Senhor já decidiu seu destino, rei de Bazã. E nesse instante, a última trombeta soou. O som atravessou os ossos do gigante, reverberando em cada fibra de seu corpo. Sua espada, a mesma que havia esmagado exércitos, caiu de suas mãos. Suas pernas, que já haviam marchado sobre reinos inteiros, cederam. Og caiu sobre os joelhos, sentindo algo que nunca havia experimentado antes. Fraqueza. A terra tremeu novamente. As muralhas de Bazã se partiram como se fossem feitas de barro. A poeira subiu como uma cortina, cobrindo os últimos resquícios de um reino que, por tanto tempo, foi considerado impenetrável. Mas contra o Deus de Israel, nenhuma fortaleza era forte o suficiente. O gigante ergueu os olhos uma última vez. O que via? O fim, a justiça, o julgamento ou a verdade que, durante toda a sua vida, ele havia recusado a enxergar. Mas ele não teve tempo para encontrar a resposta. Pois, naquele momento, um raio caiu do céu, e Og, o rei gigante de Bazã, foi consumido pela tempestade. O silêncio dominou o vale. Os israelitas não gritaram vitória, eles apenas esperaram, pois a batalha não havia terminado. Ainda havia algo que precisava ser feito, pois o Deus que derrubou Og não deixaria a sua missão incompleta. O trovão que caiu sobre Og não foi apenas um golpe de luz e fogo, foi o fim de uma era. O último dos gigantes tombou, e sua queda não foi apenas a de um rei, mas de toda uma linhagem que por séculos acreditou ser invencível. O corpo colossal do gigante
tocou o chão com um impacto que fez a terra estremecer, como se as próprias montanhas lamentassem sua queda. A poeira subiu como um véu de luto cobrindo Bazã. Os soldados que restaram estavam em silêncio. O exército israelita, que tantas vezes vira inimigos rugirem em desespero ao serem derrotados, não comemorou. Eles não estavam diante de um inimigo comum. Estavam diante de um nome que já era lenda, antes mesmo de ser vencido. Og, o rei gigante de Bazã, era agora apenas uma sombra do que um dia foi. Josué desceu da colina lentamente. Cada passo era um lembrete de que aquela guerra não fora apenas entre homens. Aquele combate havia sido travado no domínio do espírito. Ele se aproximou do corpo do gigante e o observou. Não havia mais fúria em seus olhos. A batalha havia terminado, mas a história de Og não terminaria ali, pois mesmo caído, mesmo derrotado, ele ainda seria lembrado. Os israelitas se aproximaram com cautela, contemplando o que antes parecia impossível. O gigante estava morto. Seus escudos não haviam sido capazes de protegê-lo. Sua espada que esmagara nações agora estava caída a poucos metros de seu corpo, inútil. Sua fortaleza estava em ruínas, suas muralhas despedaçadas, seu reino dissolvido. E então, algo chamou a atenção. A cama de ferro de Og. Ela ainda estava lá, intacta em meio à destruição. O leito gigantesco, uma peça forjada não apenas para descanso, mas para exibir a glória de um rei que acreditava que seu reinado duraria para sempre. Mas o ferro que sustentava o peso de seu corpo não sustentou o peso de seu destino. Os israelitas tomaram a cama de ferro e a levaram consigo, não como um troféu para zombar de um inimigo vencido, mas como um testemunho, uma prova de que nenhum reino é eterno diante de Deus. E assim, com o cair da noite sobre o campo de batalha, Bazã não era mais um reino, era um túmulo. O silêncio que pairava sobre aquelas terras não era apenas o fim de uma guerra, mas o fim de uma era. Mas enquanto os israelitas se preparavam para partir, levando consigo o legado de uma vitória escrita pelo próprio Deus, eles ainda não sabiam que aquela história não terminaria ali. O sol se punha sobre Bazã, tingindo o céu de tons dourados e vermelhos, como se a própria natureza testemunhasse o fim de algo grandioso. As muralhas que um dia pareciam intransponíveis, agora jaziam em ruínas, e os ventos da noite carregavam consigo as cinzas de uma era que chegava ao seu desfecho. Og, o último gigante, estava morto, mas sua história não terminaria ali. Os israelitas não eram como outros povos. Eles não conquistavam apenas para tomar terras ou erguer reinos para si mesmos. Eles marchavam para cumprir a vontade de um Deus que escreve a história dos homens. E foi com esse propósito que levaram a cama de ferro de Og, não como um troféu para humilhar os inimigos vencidos, mas como um testemunho do que acontece quando um homem, por mais forte e poderoso que seja, se levanta contra o Altíssimo. Por anos, aquela cama foi lembrada. Ela era mais do que um leito de descanso. Era um monumento de orgulho, a lembrança de um rei que acreditou que sua força o tornava imbatível, que sua estatura o fazia eterno, que sua espada poderia desafiar até mesmo o próprio Deus. Mas Og caiu, como todos os que confiaram na própria força, como todos os que edificaram reinos sobre a areia, sem reconhecer que somente o Senhor é eterno. E assim, com o passar dos anos, a história do rei gigante de Bazã virou lenda. Os homens contavam sobre sua força, sobre suas muralhas, sobre seu exército de guerreiros colossais, mas acima de tudo, contavam sobre o dia em que um gigante caiu diante de Deus. E se há algo que essa história nos ensina, é que não importa o tamanho da fortaleza, não importa a força dos muros ou o peso da espada, quando Deus decreta um fim, nada pode permanecer de pé. Og confiou em sua força, os israelitas confiaram em Deus. E hoje, o nome de Og é apenas uma lembrança, mas o nome do Senhor, esse jamais será esquecido. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir. E lembre-se, não há gigante que possa resistir à vontade de Deus. Posso te fazer uma pergunta? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e você se sente perdido, frustrado e até acha que nunca será realmente feliz? São tantos problemas que surgem, mas você já se perguntou por que tudo isso está acontecendo? Há algo que está te impedindo de viver uma vida de paz, harmonia e propósito, e eu quero te mostrar o que é. A verdade é que quando nos afastamos da palavra de Deus, nossa vida perde o equilíbrio. Eu sei que você quer orar mais, quer entender melhor a Bíblia, mas parece que algo te bloqueia.
Você começa e logo se distrai. Sente que não tem forças ou não sabe por onde começar. E isso gera uma sensação de vazio e frustração. Mas deixa eu te contar algo importante. Milhares de pessoas já deram um passo de fé e estão transformando suas vidas espirituais com a ajuda dos ensinamentos certos. Elas começaram a entender a Bíblia de forma simples, a sentir mais a presença de Deus e a ver mudanças reais no seu dia a dia. E eu já passei exatamente por isso. Houve um tempo em que eu também me sentia perdido. Eu sabia que precisava buscar a Deus de verdade, mas não conseguia. Até que eu descobri um caminho prático para mudar isso. E depois que comecei a aplicar esses princípios, minha vida foi transformada de uma maneira tão poderosa que hoje eu consigo ajudar milhares de pessoas a encontrarem paz, propósito e crescimento espiritual. Foi por isso que eu preparei 3 livros digitais que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida espiritual. O primeiro livro é Palavra Viva. Ele vai alimentar seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito maior de buscar a Deus. Esse livro vai te ajudar a entender a Bíblia de maneira clara e acessível. Você vai poder ler uma mensagem inspiradora para cada dia do ano, organizadas por temas para que você encontre exatamente a palavra que precisa no momento certo. O segundo livro é Caminhando com Deus. Esse livro vai mudar sua maneira de se conectar com Deus. Aqui você vai aprender como desenvolver uma vida de oração verdadeira, fortalecer sua fé e vencer as barreiras espirituais que te impedem de crescer. Você encontrará orações específicas para diferentes momentos da sua vida, como quando estiver ansioso, desanimado, enfrentando desafios ou precisando tomar decisões importantes. E, por fim, temos Apocalipse Descomplicado. Você já teve dúvidas sobre o que realmente significa o livro do Apocalipse? Muitas pessoas sentem medo ou confusão ao ler essas profecias, mas este livro foi feito para te mostrar a verdade de forma clara e acessível. Ele vai te ajudar a entender o que está acontecendo no mundo atual e como se preparar espiritualmente para o futuro. E como eu quero que todos tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, para que você tenha acesso de qualquer lugar, direto do seu celular ou computador. E o melhor de tudo, você recebe tudo na mesma hora de forma rápida e segura. Agora o próximo passo está nas suas mãos. Não ignore esse chamado. Clique no link abaixo e garanta os 3 e-books agora mesmo. Clique no link da descrição e comece sua transformação hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.